Olá, pessoal. Boa tarde, bem-vindos a mais uma tarde de Python Brasil, segundo dia. Eu sou Dandara, eu sou paileire da Paileiros Paraíba, sou uma mulher negra de cabelos cacheados, com algumas mechas descoloridas. Eu estou usando brincos com partezinhas geométricas, um batom escuro e uma blusa em referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. E estou aqui hoje para apresentar nosso palestrante Andrew, que vai palestrar sobre. Deixa eu pegar aqui para ler bem direitinho o nome, que é grande. Melhorando o desenvolvimento de Machine Learning utilizando MLflow. Isso, muito obrigada aí, produção. Quero lembrar vocês que todas as dúvidas serão retiradas pelo Discord, na trilha, isso. E que se vocês estão querendo divulgar a Python Brasil em alguma rede social, utilize a hashtag PyBR2020. Vou falar um pouquinho sobre Andrew. Ele é graduado e mestre em ciência da computação pela UFCG, em Campina Grande. Atualmente mora em São Paulo e é Data Scientist Senior na SIC. Está correto o nome? Isso. Correto. Tem mais de 5 anos de experiência trabalhando com Data Science e está em São Paulo tentando dançar um forrozinho por aí, né? É bom. Seja bem-vindo, Andrew. Obrigado, Andara. Bem, meu nome é Andrew. Eu sou. Estão me escutando? Sim. Pronto, eu sou um homem branco, cabelo curto, com barba, usando óculos e com a camisa verde. E eu estou aqui na sala do meu apartamento, no fundo uma parede branca e com alguns quadros, com alguns personagens de filmes e séries que eu gosto. Vou só agora avisar que na Python Brasil a gente tem no Discord um canal, uma parte chamada Job Fair, onde vocês vão encontrar empresas e vocês podem conversar com pessoas que estão trabalhando nessa empresa, que são representantes das empresas que são parceiras da Python Brasil, então apareçam por lá, depois da palestra, claro. E vocês podem ter mensagens de texto e de voz. Então apareçam por lá e boas-vindas, Andrew. Andrew, é com você. Obrigado, Andara. Então vamos lá. Bem, a minha palestra eu vou falar um pouco como melhorar o desenvolvimento de Machine Learning utilizando MLflow. Então, só complementando o que a Dandara falou, né, eu sou graduado em mestre em Ciência da Computação pela UFCG, Campina Grande, na Paraíba, e atualmente eu moro em São Paulo. Eu sou um Data Science Senior na SIC, que a SIC é uma empresa internacional, de uma plataforma online de busca de empregos, e ela é dona de várias empresas ao redor do mundo, e aqui no Brasil ela é dona da Cato. Então, já trabalhei para projetos no México, na Ásia, e também para projetos aqui no Brasil, junto com a Cato. E eu tenho mais de 5 anos de experiência no mercado na área de Data Science, e como o Dandara falou aí, tentando dançar um forrozinho aqui em SP, porque Campina Grande, a minha cidade natal, é a cidade do maior São João do mundo, então tem que trazer um pouco de malemolência aqui para a Selva de Pedra. Então, dando alguns spoilers da apresentação, a apresentação vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou explicar um pouco o que é Machine Learning, falar bem rápido, explicar um pouco do ciclo de vida de um projeto de Machine Learning. E a segunda parte, eu vou explicar como é que a ferramenta MLflow pode ajudar no gerenciamento de projetos de Machine Learning. Então, o que é Machine Learning? Machine Learning, uma das definições de Machine Learning, é que é uma área de estudo de algoritmos para a construção de modelos baseados em dados. Então, essa parte baseadas em dados é bem importante. Geralmente, esses modelos são utilizados para realizar predições sem serem explicitamente programados. Então, a gente vai utilizar algoritmos para construir um modelo, só que é baseado em dados, só que esses modelos não são explicitamente programados por seres humanos. A gente vai utilizar os dados para aprender a fazer esse modelo e, com isso, realizar predições. É uma área que está no hype, então a gente vê muitas vagas na área de Machine Learning ou Data Science, muitos cursos, tutoriais,
E aqui é uma subdivisão que geralmente é usado em sub-áreas de Machine Learning, como aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, regressão, classificação, clusterização. Então, tudo isso aí são sub-áreas de Machine Learning. Falando um pouco do processo de Machine Learning, a gente pode ver duas etapas, a etapa de treinamento e a etapa de predição. No treinamento, a gente utiliza dados e um algoritmo vai utilizar esses dados e construir um modelo. Que tipo de dados são esses? Esses dados podem conter, por exemplo, features e labels. Features são características de algum problema, e o label é o que é que a gente quer que o modelo faça a predição. Por exemplo, se a gente quiser predizer, dadas algumas características de flores, qual é a espécie de uma flor, as features são as características, como o comprimento da pétala, largura da pétala e da sépala, e o label é qual é a espécie da flor que a gente quer descobrir. Então, primeiro tem a fase de treinamento, onde a gente usa um algoritmo para aprender os padrões com os dados e construir o modelo. E tem a fase de predição, que seria, dado esse modelo que a gente treinou anteriormente, receber um conjunto de características, que seriam esses dados, e realizar uma predição. No caso, dado as características das flores, a gente conseguir saber qual é o tipo da flor que a gente está querendo estudar. Por que eu estou falando em flor, tal? É porque geralmente um dos datasets bem famosos quando se está aprendendo machine learning é esse dataset íris, que tem um conjunto de características, as features de flores, desse tipo específico de flor chamado íris, que a gente tem o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, e tem qual é a espécie da íris que a gente quer descobrir, que no caso tem a setosa, versicolor e virgínica. Então esse dataset é bem utilizado em tutoriais, em cursos, e nos exemplos que eu vou falar aqui, que eu vou mostrar na apresentação, eu vou seguir com esse dataset. Então, beleza. Falei muito, né? Mas e aí? Para construir um modelo, né? Me dá um código. Como é que a gente consegue construir um modelo? Essa parte de um algoritmo que consegue extrair, identificar padrões de dados e construir modelos, tem toda uma parte de otimização por trás, tem toda uma parte matemática, uma parte de cálculo por trás. Só que ultimamente existem várias bibliotecas que abstraem esse tipo de cálculo com poucas linhas de código. Então, aqui tem um exemplo utilizando o Jupyter. Jupyter é uma ferramenta que é bem utilizada na área de Data Science, e nesse código a gente consegue carregar os dados, tem a etapa de carregar os dados, tem a etapa de definir os hiperparâmetros, que são parâmetros que são passados na parte do treinamento do modelo. Com apenas uma linha de código, a gente consegue treinar o modelo. Então, toda a parte que eu falei de matemática, toda essa bagagem por trás, é abstraído com uma linha de código. Tem aqui a parte da predição e a parte de cálculo de métricas. Essas métricas precisam ser calculadas para a gente saber se o modelo predisse de forma correta ou não os exemplos. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é que, com poucas linhas de código, dá para se treinar um modelo, dá para se construir um modelo e fazer predições. Só que, beleza, assim, a gente com poucas linhas de código conseguiu treinar um modelo, mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente compara resultados? Tipo, você conseguiu treinar com poucas linhas de código um modelo, mas esse é o melhor modelo? Existem vários tipos de algoritmos para construir modelos em machine learning. Você pode fazer tratamento de dados, podem selecionar diferentes parâmetros. Então, como é que a gente treina vários modelos e como é que compara esses resultados? Onde é que eu vou guardar os modelos criados? Então, se a cada experimento que eu fizer, eu salvar um modelo, fica bem difícil saber qual é a versão final e quais são as características daquele modelo da versão final. Então, às vezes a gente pode salvar um modelo versão 7 e agora vai versão final, .pickle. Aí fica meio complicado entender o que é que fez, quais são as características desse modelo e se esse modelo é o que é a versão final. Além disso, depois de a gente treinar o modelo, você vai guardar o modelo para você? Geralmente a ideia de se utilizar machine learning e criar modelos é você poder prover isso para outras pessoas utilizarem. Seja
provendo uma API para ser utilizada como back-end de site, seja você subir no site utilizando seu modelo. Então, o que eu quero mostrar aqui é que não é só treinar o modelo, a gente viu que com poucas linhas de código dá para treinar o modelo, mas um projeto de Machine Learning não acaba por aí. Nesse slide, eu estou mostrando que existem, se eu quiser rodar novos experimentos utilizando só o Jupyter, como é que eu consigo versionar o modelo? Então, aqui nesse exemplo, é o mesmo código anterior, só que eu mudei um hiperparâmetro que é passado para o treinamento. E com isso, gerou um novo resultado. Qual era o resultado anterior? Para eu saber, eu teria que, sei lá, pegar esse resultado e jogar numa planilha, mas e quais eram os parâmetros anteriores? Então, a partir de um momento, quando você começa a fazer vários experimentos, fica um pouco difícil gerenciar tudo na mão. E aqui mostrando que um projeto de Machine Learning não consiste apenas em rodar uma vez um treinamento e gerar um modelo só. Tem várias etapas na questão de processamento de dados, engenharia de features, mesmo depois do treinamento do modelo e de avaliação do modelo, tem que fazer o deploy do modelo, realizar teste AB para ver se o modelo é melhor do que o modelo anterior em produção, fazer um monitoramento de produção, e essa parte de treinamento do modelo e avaliação do modelo, geralmente é feito em loop, então é testado vários algoritmos, várias features, e vai se fazendo vários experimentos. Então, por causa disso, é necessário um gerenciamento bom, e a MLflow chega para ajudar no gerenciamento de projetos de Machine Learning. Então, beleza, como é que a gente consegue melhorar o processo de Machine Learning utilizando a MLflow? Primeiro, o que é o MLflow? Né? Assim, eu falei de MLflow, mas o que é um MLflow? O MLflow é uma plataforma que auxilia o gerenciamento de projetos de Machine Learning, como? Né? Auxiliando no processo de experimentação, auxiliando na reproducibilidade dos experimentos de Machine Learning, auxiliando no deploy dos modelos. E, além disso, o MLflow ele tem algumas características, como a ideia de você poder rodar localmente ou na nuvem os seus experimentos. Então, muitas vezes a gente começa prototipando, ou quando a gente segue um tutorial, a gente roda tudo na nossa máquina. Mas dependendo da complexidade do modelo e de quantas pessoas estão usando, é melhor a gente rodar na nuvem. Aí, às vezes, para fazer essa transição é um pouco complicada, mas a ideia do MLflow é que seja tranquilo, seja agnóstico de você estar rodando tanto localmente quanto na nuvem. Com a MLflow também dá para usar qualquer linguagem, qualquer biblioteca. Ele já vem com algumas bibliotecas pré-definidas, mas dá para estender e utilizar qualquer biblioteca. E, além disso, outra característica é de poder ser utilizado por uma pessoa só ou por times de várias pessoas. Então, geralmente, quando você está sozinho, é mais tranquilo o gerenciamento, mas se você está com um time de várias pessoas e várias pessoas treinando modelos, ou até mesmo se for você sozinho, mas você for verificar os experimentos daqui a uma semana, daqui a um mês, é interessante ter um gerenciamento bom. Então, o MLflow também nasceu com essa característica. O MLflow já vem com algumas ferramentas que já pré-definidas, né, já vem com suporte a algumas ferramentas, e são as ferramentas que geralmente são mais utilizadas em Data Science, Machine Learning, como Python, R, Scikit-Learn, TensorFlow, XGBoost, e além de outras ferramentas relacionadas com deploy em ambientes, como Docker e Conda, Amazon SageMaker e outras. Então, com essas ferramentas é bem fácil a integração, mas se você estiver utilizando outra ferramenta, dá para integrar também de forma fácil. E algumas empresas que utilizam MLflow, dá para ver assim, que já tem várias empresas que utilizam MLflow, como Databricks, Microsoft, RStudio, Booking, e a SICK, a gente está começando a usar também, implementar o MLflow, utilizar o MLflow nos nossos projetos. E isso é importante porque quando os projetos começam a utilizar Machine Learning em vários processos da empresa e começa a escalar, é preciso um gerenciamento bom, e dá para ver que essa é uma ferramenta que está sendo bem utilizada. Beleza, vou agora falar um pouco dos componentes do MLflow. O MLflow é composto por 4 componentes principais.
Tem um componente de tracking, que a ideia é salvar parâmetros e métricas dos experimentos e também prover uma interface gráfica para comparar os experimentos. Tem a parte projects, que a ideia é conseguir reproduzir experimentos em qualquer local, ajudando assim no reuso e na reproducibilidade. Tem a parte de model, que a ideia é empacotar os modelos com todas as dependências para eles serem servidos em qualquer canto. Então, o Tracking Project está mais relacionado com a parte de experimentação. O model é, dado que já houve um treinamento, dado que já houve um experimento e gerou um modelo, como é que a gente consegue servir esse modelo? E além disso, o MLflow permite que suba uma API com apenas uma linha de comando. Dado que você já tem já rodou um modelo, nesse componente model, dá para subir uma API utilizando o Unicorn com apenas uma linha de comando. E, por fim, o último componente seria um Model Registry, que seria um repositório centralizado dos modelos, que permite que ocorra versionamento, tagueamento para saber se o modelo está em stage ou em produção. Então, esses são os principais componentes do MLflow. Eu vou falar por cada um deles, começando com o tracking. O tracking é um módulo que fornece uma API para logar os parâmetros, as métricas e outras coisas no processo de experimentação. E também ele provém uma interface gráfica que possibilita uma visualização rápida dos resultados. Então, aqui está um exemplo da interface gráfica com dashboard, com vários experimentos que foram rodados. Cada linha dessa é um experimento. E aqui tem a parte dos parâmetros que foram utilizados para criar o modelo e as métricas que o modelo, depois de avaliação, retornou. Então, dá para ver assim, que se a gente fosse rodar cada experimento desse e fosse salvar na mão cada parâmetro, cada métrica, ia ser bem complicado o gerenciamento. E dá para, utilizando esse dashboard do MLflow, dá para comparar todos de uma forma bem simples. Aí como é que seria um tracking sem o MLflow, né? Como é que seria essa questão de logar os parâmetros? Aqui está aquele exemplo que eu mostrei anteriormente de treinando um modelo com o Jupyter, Jupyter Notebook. A gente está vendo que tem vários parâmetros e tem algumas métricas que eu printei aqui. Mas beleza, quais foram os parâmetros do último modelo, né, da primeira execução do modelo? E quais foram as métricas da primeira execução? Eu não sei, né? Assim, aqui tá só o estado da última experimentação, não está o estado da primeira experimentação. Então, eu deveria ter salvo isso numa planilha. Então, fica um pouco complicado esse gerenciamento, já pode ser que tenha muitos parâmetros e muitas métricas. Mas com MLflow é bem simples esse tracking. Então, a gente está utilizando nesse exemplo a ferramenta XGBoost, que é uma ferramenta que já vem com algumas coisas pré-definidas no MLflow. Então, para eu salvar os parâmetros e as métricas relacionadas com esse treinamento, basta utilizar um autolog. Apenas com a linha de código, colocando um autolog, ele vai logar automaticamente os parâmetros e as métricas do XGBoost. E só um detalhe aqui, eu estava mostrando no Jupyter Notebook anteriormente, e aqui eu estou mostrando um exemplo com um arquivo .py mesmo, sem ser no Jupyter, e está com o Visual Studio Code, por isso que a interface mudou. Então, basta utilizar esse autolog para logar todos os parâmetros e métricas do XGBoost, mas se eu quiser logar outros parâmetros e outras métricas, com apenas uma linha de código, utilizando esse log param, dá para eu logar manualmente os parâmetros e utilizando esse log metrics, dá para eu logar manualmente as métricas. Então, é por isso que o MLflow é bem compatível com qualquer biblioteca, porque mesmo se eu estivesse utilizando outra biblioteca sem ser o XGBoost, eu poderia de qualquer forma logar os parâmetros e as métricas utilizando uma, duas linhas de código. Mas beleza, né? Onde é que é salvo essas informações? Eu falei que com uma linha de código salvava parâmetro e métrica, mas onde é que essas informações são salvas? Primeiro, para rodar aquele experimento, basta rodar como se fosse um arquivo Python normal, né? Python train.py, e ele vai rodar aquele experimento. Após rodar o experimento, ele vai criar uma pasta chamada mlruns, e para cada experimento, ele vai criar uma pasta contendo uma pasta para os parâmetros, uma pasta para as métricas, né?
Então, eu estou mostrando aqui roda no local, mais para frente eu vou mostrar como é que roda na nuvem. Mas quando você roda local, basicamente o que ele faz é isso. Ele cria uma pasta para cada experimento, ele cria uma pasta para cada experimento e cria uma pasta para os parâmetros e para as métricas. Então fica tudo salvo dessa maneira. Você não precisa se preocupar com a organização, porque tudo fica a cargo do MLflow. E aqui, para mostrar o dashboard, para comparar os experimentos, basta rodar o MLflow UI, tem que instalar primeiro o MLflow, mas com o MLflow instalado, você roda o MLflow UI, que ele vai subir um dashboard, e com isso você dá para ver visualmente quais são os experimentos que foram rodados, quais foram as métricas, os parâmetros, e para saber mais informações sobre o experimento, basta clicar no experimento. Então, se eu clicar em um dos experimentos, vai mostrar uma tela com as informações dos parâmetros. Então, assim, dá para ver que são vários parâmetros. Se a gente fosse salvar isso tudo na mão, ia ficar bem complicado. E também aqui os valores das métricas. Além disso, com essa interface gráfica que o MLflow provê, dá para a gente ordenar os experimentos. Então, aqui estou ordenando os experimentos pela métrica log-loss, e dá para fazer uma busca com algum critério de busca. Então, aqui eu estou buscando os experimentos que essa métrica log-loss foi maior que 0,07. Então, aqui tem 2 experimentos, mas num processo de machine learning, vão ter dezenas, centenas de experimentos, até milhares de experimentos, e com esse tipo de busca e ordenação, fica bem, bem tranquilo identificar qual foi o melhor experimento. Beleza, falei sobre a parte do tracking, o componente tracking, e agora eu vou entrar no componente projects. O projects, esse módulo, ajuda no reuso e na reproducibilidade dos experimentos. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai salvar as dependências em alguns formatos, como no ambiente Conda ou no Docker, e a ideia é evitar, minimizar essa pegou na minha máquina, né? Porque como em vários projetos de machine learning, a gente acaba utilizando várias bibliotecas e várias versões, aí quando a gente tenta rodar em outro canto, ou alguém rodar seu experimento, acaba que muitas vezes pode não pegar, né? Mas você pode falar, pegou na minha máquina, mas a ideia, isso é ruim, a ideia é usar menos pegou na minha máquina no seu dia a dia. Então, para utilizar um project, a gente primeiro tem que definir um arquivo ML Project. Aí nesse arquivo a gente define qual é o ambiente, no caso utilizando aqui o Conda, né? Então eu vou apontar para um arquivo conda.yml, e é nesse arquivo que tem as configurações, como as dependências, o que é que precisa ser instalado. E também eu vou definir entry points, que no caso são os comandos que vão rodar quando eu for rodar esse projeto. Aqui o comando definido é python train.py, e esse comando foi o que eu rodei anteriormente, né? Mas aqui você pode definir outras coisas, como quais são os parâmetros, ele vai fazer uma checagem de tipo, ter alguns valores default. Então, você definindo esse arquivo, você já cria um project. E como é que a gente roda, né? Uma pasta com ML Project? Basicamente, você utiliza MLflow Run, e passa qual é a pasta. Quando você faz isso, o MLflow vai detectar que existe um arquivo ML Project naquela pasta, e com isso ele vai fazer o que tem que fazer, que é subir um ambiente Conda, rodar o endpoint que está passando. Então, aqui tem a árvore de arquivos, né, com o arquivo ML Projects e o conda.yml. Aqui é só para mostrar que dá para passar parâmetros via o comando, né? Então aqui eu estou passando o parâmetro aqui do valor do hiperparâmetro, e no final das contas ele vai gerar a mesma conjunto de pastas, né? A pasta para o experimento, uma pasta para as métricas, para os parâmetros, etc. Aqui é só o exemplo de como fazer isso agora, só que com Docker, né? Então, o ML Project, o arquivo é bem parecido com o outro. A diferença é que, em vez de ter um conda env, vai ter um docker env, que vai apontar para uma imagem. Então, nesse caso, ele vai apontar para uma imagem que existe, seja existe já na sua máquina, ou a imagem que tem que ser baixada no Docker Hub. Então, apontando para uma imagem, ele vai rodar o experimento da mesma outra forma, mas num ambiente Docker. E aqui é só uma imagem aqui de uma imagem Docker, para construir imagem Docker, né, que seria com Dockerfile, com as mesmas dependências do Conda que apareceu anteriormente.
Beleza. Eu falei de dois componentes do MLflow, né? O tracking, que seria para salvar os parâmetros e comparar experimentos. O project, que seria para ajudar na reusabilidade dos projetos de machine learning dos experimentos. E agora vai ser o model. Então, a ideia do componente model é, dado que você já rodou seus experimentos, que você já treinou seus modelos, é empacotar os artefatos criados nesses experimentos que para ser utilizado em diversas maneiras, como servido no API REST, ou carregando um código, baixado por um programa que faz deploy, etc. E esses artefatos podem ser modelos, códigos, dados, imagens, pode ser tipo um código de pré-processamento de features, etc. E além disso, esse model, o MLflow, ele provém uma API para que com uma linha de código você consegue subir uma API para fazer chamadas ao model. Então, aqui tem um exemplo de como salvar e carregar modelos, né, utilizando essa parte, esse ML Model. No exemplo do XGBoost, com o Autolog, ele já salva automaticamente o modelo que é criado. Mas se eu quiser salvar na mão, é só eu rodar uma linha de comando chamando Save Model, passando um caminho, né, e passando qual o modelo que eu quero salvar. E em outro código, eu posso só com o Load Model já carregar o modelo. E, como eu falei, ele pode ser carregado em outro arquivo, no notebook, etc. E aqui, onde é que é salvo esses modelos, né? Então, essa é a árvore de arquivos que eu estava mostrando anteriormente, só que aqui eu estou expandindo na pasta artefatos. Essa pasta artefatos tem uma pasta chamada model, que salva esse ML model, que seria um arquivo para como é que vai carregar esse modelo numa API ou em outros cantos, né? Ele vai apontar para um arquivo conda, que no caso é para subir esse modelo já com suas dependências tudo ok. Vai ter o binário do modelo, que é esse model.xgb, e quando a gente salva um model via XGBoost, ele salva também umas artefatos como a importância das features. Então, aqui é no seu diretório, e aqui do lado, se você for clicar naqueles experimentos que eu mostrei anteriormente na interface gráfica e clicar em artefatos, vai aparecer aqui os mesmos artefatos que foram mostrados na sua pasta. Como eu falei, dá para subir uma API apenas com uma linha de comando. Então, o MLflow, você rodando um comando, o MLflow model serve, e passando o caminho do seu modelo, onde tem o arquivo ML model, o MLflow vai subir uma API utilizando o GUnicorn, e dá para fazer chamadas nessa API passando os dados, né, para realizar a predição. Então, aqui é um exemplo subindo o modelo subindo uma API com o modelo para predizer o tipo da flor do dataset Iris. Aqui eu passo quais são as colunas e os dados. Aqui a coluna eu estou passando 0, 1, 2, 3, mas dá para você definir nome de colunas, tal, tudo bem bonitinho para ficar fácil utilizar essa API. E aqui seria o retorno, né? Como para predizer aqui a probabilidade dado as características, a probabilidade de cada espécie daquela ser escolhida. Então, 95% a primeira espécie, 2% a segunda e 2% a terceira. Por fim, o último componente é o Registry Model. Esse Registry Model é como se fosse a base, a junção daqueles outros três componentes. Então, esse Registry Model serve como um servidor centralizado de modelos, e ele ajuda no gerenciamento colaborativo, porque a gente vai, do ciclo de vida de Machine Learning, porque a gente vai subir um servidor e dá para várias pessoas de vários locais diferentes rodar os experimentos e salvar os parâmetros e os modelos a partir desse servidor, e também ajuda no versionamento de modelo, etc. Então, esse Registry Model, primeiro a gente vai ter que subir um servidor com ele, vai ter que subir o MLflow junto com o servidor. Para subir esse servidor, a gente tem que definir o local que vai ser salvo os parâmetros e as métricas, e o local que vai ser salvo os artefatos. Então, o default disso aqui, né, como eu mostrei anteriormente, quando você roda local, é salvar numa pasta no seu computador.
Só que para subir um servidor MLflow, você tem que definir, tem que apontar para um arquivo, para um banco de dados. Então, subindo o servidor, as informações de parâmetros e de métricas vão ser salvas no banco de dados, que pode ser o MySQL Server, pode ser MySQL, pode ser SQL Server, estou juntando aqui as duas coisas. Inclusive, localmente também você pode apontar para um banco de dados, né? Mas quando você sobe um servidor, tem que obrigatoriamente apontar para o banco de dados para salvar parâmetros e métricas. E os artefatos, a gente pode apontar para um S3, por exemplo. Então, como os artefatos geralmente são maiores, então, e são binários, a gente aponta para um S3, pode apontar para um HDFS. Então, a gente sobe isso em uma máquina, um servidor, e para rodar os experimentos, para rodar os projetos, é da mesma maneira, MLflow Run, e passando a pasta que tem um ML Project, a diferença é que tem que exportar essa variável de ambiente que vai apontar para o servidor. Então, quando eu exporto essa variável de ambiente e rodo um projeto do MLflow, ele vai salvar ele vai identificar que é para utilizar o servidor, esse servidor aqui, e com isso os parâmetros vão ser salvos no banco de dados, que foi referenciado no servidor, e os artefatos vão ser salvos nesse S3. Em vez de salvar tudo local, vai ser salvo tudo lá. Beleza, aí dado que você subiu um servidor e rodou os modelos localmente, mas foi salvo tudo, as informações centralizadas nesse servidor, a gente pode registrar os modelos. Então, selecionando um experimento, vai aparecer um botão para registrar um modelo. Aí basta registrar ele. Isso tudo eu estou mostrando na interface gráfica, mas pode ser feito também via código. Qual é a ideia de registrar um modelo? Ao registrar um modelo, a gente consegue ter quais são as versões principais, as versões desse modelo, e quais são as versões que estão em stage e em prod. Então, por exemplo, eu registrei esse modelo aqui, esse modelo desse experimento nesse conjunto de modelos do Iris, só que já existia uma versão. Então, esse novo modelo que eu registrei é a versão 2. E a versão 1, eu tinha colocado em stage, em produção não tem nenhuma versão. Então, com a interface gráfica, ou via código, dá para eu dizer qual é a versão, está em que estágio, né? Se está em produção, se está em stage, ou se não está nenhum desses estágios, e fica bem simples isso de quem for rodar, que for fazer o deploy, acessar isso. Então, quem for, por exemplo, o time de DevOps, não precisa saber que a última versão é a versão 2.1.features32.2020.8.3, agora vai versão final. O que ele precisa saber é apontar para o servidor, pegando ou a última versão ou a versão que está em produção. Porque pode ser que existem várias outras versões. Aí, para o que está em produção, ele aponta simplesmente para o estágio que está em produção. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de como subir uma API, só que em vez de a API ver os modelos na sua máquina, ele vai apontar para o modelo do Iris, do projeto Iris, que está em staging. Então, primeiro tem que exportar para ver qual é o servidor que vai acessar isso. Aí depois, rodando aquele MLflow Model Serve, você aponta para o Iris Staging, então ele vai pegar o modelo que está lá em staging, não precisa saber se é versão 1, versão 1000, o importante é isso. E subindo dessa maneira, dá para acessar via API do mesmo jeito que eu falei anteriormente. Então, dá para acessar os modelos de qualquer máquina, né? E aqui é um exemplo de como acessar um modelo que foi registrado via código. Então, basicamente, é fazer aquele mlflow.loadModel e indicando que eu quero o do projeto Iris e do estágio staging. Claro, tem que exportar a variável, né, para dizer que está pegando desse servidor, mas exportando essa variável, exportando a variável do servidor, fica bem simples de pegar qual é o que está em stage, o que está em produção, dá para pegar também a versão 1, 2, 1000, então fica bem simples pegar, ou quem está baixando esses modelos, não se importa, não precisa se importar qual é o experimento, qual foi a métrica do experimento, qual foi o parâmetro, ele só se importa em pegar qual é a versão, se está em stage ou se está em produção. Então, beleza. A ideia da minha apresentação foi dar um overview sobre o Machine Learning
sobre o MLflow, como é que a MLflow pode ajudar no projeto de Machine Learning, e só que ele tem várias outras características, como dá para rodar hiperparâmetros, dá para rodar experimentos para calcular qual é a melhor combinação de hiperparâmetros de forma fácil com MLflow, dá para, quando você for definir um modelo, dá para definir a assinatura do modelo e um exemplo de input, porque aí fica fácil ver qual é o formato da API, o formato que a API aceita, dá para fazer deploy com SageMaker, dá para usar Databricks como back-end, dá para fazer várias coisas no repositório de MLflow, tem vários exemplos e tutoriais, então assim, eu dei um overview, né, mas dá para fazer bem mais coisa com MLflow. Então, chegando na conclusão, tipo, eu acho que eu falei muita coisa aqui, mas seria bom alguns pontos para vocês saírem daqui, para não esquecer quando forem sair daqui. Então, primeiro, né, o que é Machine Learning, que é uma área que está muito no hype, só que o ciclo de um projeto de Machine Learning não é só treinar um modelo, existe outras etapas, e o MLflow ajuda no gerenciamento desse projeto, como ajudando a salvar os logs e as métricas, comparando os experimentos, ajudando na reusabilidade, ajudando no deploy e no versionamento de modelos. Então, o MLflow é bem importante para gerenciar projetos de Machine Learning. Bem, da minha apresentação foi isso, e aqui tem uns links de onde você pode me encontrar. Eu coloquei os códigos que eu utilizei nessa apresentação no meu GitHub, não basta acessar lá que já está com os códigos lá. Aqui está um link também do meu Medium, eu faço várias postagens sobre Data Science, sobre Python, sobre Pandas lá, e geralmente os posts que eu faço eu publico na publicação Towards Data Science, que eu acho que é a maior publicação de Data Science e Machine Learning no Medium. Aqui também está um link do meu LinkedIn e está o meu e-mail. Então, fiquem à vontade para trocar ideia, tirar dúvidas e fazer indicação também de playlist no Spotify, que eu também gosto muito disso. Então é isso, Dandara. Boa. Me ouvindo direitinho? Tô sim, então sim. Tá bom, então eu quero agradecer muito, Andrew. Eu acho que aqui, depois de dar uma olhadinha na trilha, tu vai ver que a galera deixou várias perguntas. Massa. Agradecer, né, pela sua disponibilidade, a todo mundo que assistiu. Tem algumas perguntas para fazer, então eu vou fazendo algumas e com o decorrer do tempo, se não der tempo de responder todas, você vai lá na trilha, no Discord e responde todo mundo, tá bom? Beleza. A primeira pergunta foi do Arthur Gouveia. Ele disse que a palestra foi show, teve vários momentos aí de pessoas gostando da palestra, e perguntou qual é a dificuldade / complexidade de instalar e configurar o MLflow. Não, foi tranquilo. Assim, eu tava eu apresentei essa palestra pro meu time lá na Cato/SIC, e uma coisa engraçada que eles falaram foi que, assim, geralmente quando você vai ver essas ferramentas, tem muito, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. Só que aí, quando eu fui mostrar para eles, eu mostrei o código, eu mostrei a execução, e realmente é bem simples. Então, assim, para logar parâmetros, é só fazer um import e utilizar aquelas linhas de comando que eu falei, e para instalar é tipo um pip3 você já instala, né? Tipo, é só instalar uma biblioteca normal de Python, né? Então, para instalar é fácil, e para configurar também. Tipo, deu para fazer todos esses exemplos que estão aqui, estão no meu GitHub. Na minha máquina, eu também subi na AWS, salvei no S3, tipo assim, é bem tranquilo, é uma biblioteca normal em Python, e para você utilizar no código, basta utilizar alguns códigos que eu mostrei aqui, né, que tem nos tutoriais do MLflow. Então, realmente é tranquilo. Massa. Uma coisa, depois tu pode disponibilizar a tua apresentação, deixar o link da apresentação, porque vai que não deu para todo mundo tirar pelo menos um print, então aí ninguém se perde. O Alex Silva perguntou se podemos fazer deploy de um modelo para a produção no MLflow. Então, o MLflow, ele provê essa questão de subir uma API.
Então, dá para você subir uma API utilizando MLflow e ser utilizado em produção, né? A ideia do MLflow poderia ser tanto utilizando essa API, por exemplo, mas também serve como um back-end para, se você estiver utilizando outro processo de deploy, sei lá, utilizar um Ansible, utilizar um Terraform e chegar no momento de onde é que eu baixo o modelo, né, qual a última versão do modelo, então basicamente seria só apontar para o servidor que está, o servidor central dos modelos. Então, fica bem a seu critério. Se você quiser usar ele como API, se você quiser utilizar ele só como repositório central de modelos, também existem algumas integrações com o SageMaker, então dá para também utilizar o SageMaker nessa parte de deploy utilizando MLflow. Então, assim, tem várias coisinhas que dá para brincar com ele. Tem várias possibilidades. Massa. Outra pergunta, já no estilo comparação, Vanessa perguntou se você já testou outras ferramentas semelhantes, como o Kubeflow e Airflow, e quais as vantagens que você vê quando se usa MLflow e por quê, no fim das contas, o porquê que você escolheu. Pronto, a nossa equipe, lá na SIC/Cato, a gente fez um estudo comparando várias ferramentas. Aí tem o Metaflow, que é da Netflix, tem o próprio SageMaker, tem Hopsworks. A gente fez uma comparação e no final a gente viu que o MLflow ele seria o mais completo, seria a ferramenta open source que é a mais completa de todas. Então tem algumas ferramentas que são pagas também, mas o que teria mais features, né, que teria mais ferramental seria o MLflow. É engraçado assim, que o MLflow é de 2018, então é relativamente novo. Então tem outras ferramentas, como eu acho que esse Metaflow, que é do Netflix, eu acho que colocou como open source, eu acho que ano passado. Então, assim, apesar de ser recente, o MLflow só tem 2 anos, mas talvez seja o mais antigo no que está por aí. Uhum. Então, por isso foi o que a gente achou melhor para usar no dia a dia. Ah, muito massa. A última pergunta, você vai ter pergunta para responder na trilha. A última pergunta é do Gabriel Fonseca. Ele falou assim: se eu faço validação cruzada, para cada split do conjunto de dados, eu vou ter um valor de métrica distinto. Isso seriam entradas separadas no MLflow? Ou seria, por exemplo, apenas uma linha contendo apenas uma das métricas? Aí ele falou assim: não sei se ficou claro, mas a dúvida é como separar isso no caso do Cafold, já que vários modelos e métricas são gerados ao rodar apenas um script, por exemplo. Pronto, isso cai um pouco no exemplo que eu comentei de hiperparâmetros lá atrás, que no caso você vai rodar várias execuções para o mesmo experimento. No MLflow, você pode, o default seria salvar para cada experimento, cada vez que tiver uma métrica e conjunto de parâmetros, ele vai salvar uma execução lá. Só que aí tem algumas maneiras de você meio que colapsar, por exemplo, você pode colapsar para toda vez que você rodar uma validação cruzada, todos os experimentos da validação cruzada tá como se fosse numa árvore só de experimentos. E você também pode ir lá e mandar fazer a média dos valores, fazer algumas estatísticas dos valores e salvar manualmente. Então, assim, o default é salvar tudo, né? Mas o MLflow permite que você possa brincar aí e ver outras possibilidades, como ou salvar, colapsar tudo num nó só, ou deixar tudo, salvar só a média, ou só uma estatística da validação cruzada. Boa. Eu espero que as dúvidas de todo mundo tenham sido respondidas, né? As que a gente perguntou. Chegaram mais algumas já aqui no Discord, então quando sair daqui, passe por lá. Quero agradecer muito por você ter participado deste momento na Python Brasil. Agradecer a todo mundo que assistiu, que veio até aqui. Lembrar que daqui a pouco vai ter uma próxima palestra, que é Microserviço da Ideia à Nuvem. E a gente espera vocês. Continue pela Python Brasil. Não se esqueçam de postar a hashtag Python Brasil nas redes sociais e de fazer presença no Discord, tá, gente? Tchauzinho. Obrigado, Andara. Até mais, galera.